A paz do Senhor, prezado radiovinte. Há um verso na poderosa palavra de Deus que é muito forte. Quem não crê em Deus, o faz mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus dá acerca de seu Filho. 1 João 5,10. Esta é uma declaração para nós pararmos e refletirmos profundamente. Quem não crê em Deus equivale a chamá-lo de mentiroso. E isso é muito sério. Isso é muito mais que incredulidade intelectual. É sim afronta direta ao caráter do Criador. Por quê? Porque Deus já falou. Ele não ficou em silêncio. Ele deu testemunho de Jesus por meio dos profetas do Antigo Testamento, por meio da voz do Pai no seu batismo e na transfiguração. Este é o meu Filho amado. Ele deu testemunho através dos milagres de Jesus na sua ressurreição e também na presença do Espírito Santo no coração daqueles que creem. Rejeitar o testemunho de Deus é o mesmo que dizer: Deus está enganado e eu sei mais do que ele. E em qualquer tribunal, quando uma testemunha é rejeitada sem motivo, o seu testemunho é tratado como falso. Então, a pessoa que rejeita o testemunho do Criador do universo o está chamando de falso e também de mentiroso. Deus sempre falou à humanidade. Falou e ainda fala pela criação, pela natureza, falou pelos profetas e agora fala por meio de seu Filho Jesus Cristo. A Bíblia diz: os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Salmo 19, verso 1. O universo e a ordem que existe no universo testemunham que existe um Deus criador, inteligente e poderoso por trás de tudo. E entre esses testemunhos divinos está o dilúvio global, universal. No livro de Gênesis, Deus anuncia o juízo e envia o dilúvio. E depois promete, empenhando a própria honra no que fala: não tornarei mais a amaldiçoar a terra por causa do homem, nem tornarei a ferir todo ser vivente como fiz. Gênesis capítulo 8, verso 21. E ainda sela essa promessa com o arco-íris, onde Deus garantiu, Gênesis capítulo 9, que não haverá outro dilúvio universal. O versículo 15 diz: as águas não mais se tornarão em dilúvio para destruir toda a carne. No entanto, aqueles que são contra Deus, os evolucionistas ateus, rejeitam completamente o relato bíblico. Eles defendem que existem eras geológicas de milhões e milhões de anos, e como não conseguem encaixar um dilúvio global dentro dessas eras, então descartam o evento dizendo que ele nunca aconteceu, que a história do dilúvio é apenas um mito, o que na prática equivale a declarar que a palavra de Deus é mentirosa. Ora, declarar a palavra de Deus como mentirosa é o mesmo que declarar Deus como mentiroso. No Salmo 138, no verso 2, Deus amarrou o seu nome à sua palavra. E nós podemos apresentar algumas razões racionais e fortes para crer no dilúvio universal. Fósseis marinhos misturados com fósseis de animais terrestres encontrados juntos no alto de montanhas e até em picos. Camadas sedimentares extensas cobrindo continentes inteiros.
bilhões de fósseis de todos os tipos de animais, soterrados abruptamente, rapidamente. Alguns ainda têm tecido mole e até comida em seus estômagos. Muitos fósseis aparecem em camadas enormes, atravessando continentes, e muitos estão preservados em posições de fuga. Foram congelados abruptamente enquanto comiam outros peixes. E árvores fossilizadas são encontradas atravessando, furando várias camadas geológicas, que são chamadas de polistratos, o que é totalmente incompatível com a teoria de milhões e milhões de anos de deposição lenta e constante. E há cemitérios fósseis gigantescos com milhares de animais misturados, terrestres e marinhos. Milhares de animais terrestres e marinhos como se tivessem sido varridos por gigantescas correntes de água. E existem tradições muito antigas sobre um grande dilúvio universal em praticamente todos os povos do mundo inteiro. Tudo isso aponta para um evento hídrico catastrófico e de escala global, exatamente como descrito em Gênesis capítulo 7, verso 19. Prevaleceram as águas excessivamente sobre a terra e todos os altos montes debaixo de todo o céu foram cobertos. Gênesis capítulo 7, verso 19. Isso é contra a errada hipótese de camadas em formação de milhões de anos. O registro fóssil diz diferente. Diz que algo repentino e gigantesco aconteceu. E a Bíblia diz mais: romperam-se todas as fontes do grande abismo e as janelas do céu se abriram. Gênesis capítulo 7, verso 11. Ou seja, água vindo de baixo, água caindo de cima. Lembre-se de que a Bíblia fala de um envoltório gasoso de água envolvendo a terra. E ainda mais no verso 20, as águas prevaleceram 15 côvados acima dos montes mais altos. E ainda podemos falar da mistura caótica de ecossistemas. Nós encontramos fósseis marinhos, fósseis terrestres e fósseis de água doce, todos juntos, misturados nas mesmas camadas. Como explicar que animais que viveram em ambientes completamente diferentes aparecem soterrados juntos? Só o dilúvio universal pode explicar isso. Cada ecossistema possui a sua própria zona, mas durante o dilúvio global, enormes e violentas correntes misturaram tudo: peixes, répteis, mamíferos, árvores e sedimentos. Exatamente o padrão que se observa hoje. Em Gênesis capítulo 7, verso 23 diz: assim foram destruídos todos os seres que havia sobre a face da terra. Então, o dilúvio não foi local, foi total e global. E o Senhor Jesus confirmou o dilúvio como fato histórico, assim como foi nos dias de Noé, disse ele em Mateus 24, 37. Para o Senhor Jesus, Noé não foi um personagem simbólico, ele foi real. E o dilúvio foi também real. E negar isso, como fazem os ateus evolucionistas, é muito mais do que erro científico. É rebelião espiritual. E a Bíblia vai mais além. Diz o insensato em seu coração: não há Deus. Salmo 14, verso 1. Não crer em Deus é uma grande depravação da mente. E aqui está algo impressionante. Nem os demônios chegaram a tal ponto. Os demônios creem em Deus,
A Bíblia diz: crês tu que Deus é um só? Fazes bem. Até os demônios creem e tremem. Tiago 2,19. Os demônios creem em Deus, mas não o obedecem e por isso já estão condenados. E o que dizer dessas pessoas atuais que se dizem ateus, dizem não crer em Deus e não o obedecem? É algo seríssimo. O ateu rejeita até a existência do juiz. É o máximo da depravação. O grande pregador Charles Haddon Spurgeon disse certa vez: não é a falta de evidências que leva o homem à incredulidade, mas a resistência do coração. Qual é o caminho ensinado pela Bíblia? O caminho é crer e obedecer. Sem fé é impossível agradar a Deus. Hebreus 11:6. Se ouvires atentamente a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti todas essas bênçãos. Deuteronômio 28, 1-2. Crer em Deus e obedecê-lo atrai suas bênçãos. Confiar em sua palavra traz vida, esperança e salvação. E importante, Deus não apenas falou do dilúvio, mas ele também falou, ele deu testemunho sobre o seu filho. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna e esta vida está no seu filho. 1 João 5,11. Então, o testemunho de Deus é Jesus. Rejeitar esse testemunho também é chamar Deus de mentiroso. E receber esse testemunho é encontrar vida. Então, não procure outro nome. Deus só nos deu o nome de Jesus. Ele não deu nenhum outro nome para a salvação. Mais do que discutir ciência ou filosofia, a questão é pessoal. O que você fará com o nome de Jesus? Buscar salvação em outro nome é rejeitar o testemunho do próprio Deus. É chamar Deus de mentiroso. Quem crê em Deus, vive. E quem recebe a Jesus, encontra a eternidade com o divino. Aquele que tem o Filho tem a vida. Aquele que não tem o Filho de Deus, não tem a vida. 1 João 5,12. É simples assim. Por isso é que se diz claramente, só Jesus Cristo salva. A decisão está com você, prezado rádio ouvinte. Onde você vai passar a eternidade vai depender da sua decisão. Glória a Deus, em nome de Jesus. Amém.